E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alejandro, eu sou o professor de vocês. Estamos na lição de número 2. Esse é o último trimestre, gente, o quarto. O ano já está acabando e o tema dessa lição é a sua origem na natureza de Deus. Amém? Texto áudio. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar uma obra missionária. Além disso, leitura diária. Chamado a ir para um lugar completamente desconhecido. O Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. A providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família. O plano redentor de Deus como atividade executada por meio de Jesus Cristo. A natureza missionária de Deus na relação com a humanidade. E Igreja de Cristo chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Leitura bíblica em classe. Está em Gênesis 12 e também capítulo 17. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te uma grande nação, abençoarei, te agradecerei, e o teu nome será grande. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conceito entre mim e ti, e multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é: serás pai de uma multidão de nações, não apenas uma nação, mas uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Gente, que grande promessa para nosso pai Abraão. Algumas perguntas para a gente fazer, para ver se vocês estudaram de verdade, para vocês fazerem para os seus alunos. Olha só, qual o país que Deus tem um amor peculiar, um amor especial? Segundo, o que é redenção? Peço para os seus alunos compartilharem a opinião deles a respeito disso. Terceiro, Deus, ele é missionário? Então, vamos lá. Seja uma chave nas mãos de Deus. Missões está no coração de Deus. Essa frase você já deve ter escutado. E ele usou algumas chaves especiais para abrir a porta da evangelização para o mundo. Quais são essas chaves? Usou Abraão, usou Israel, usou Jesus e usou a igreja, que no caso é você e eu também. Então, que possamos ser chaves para abrir portas para que a palavra de Deus entre no coração das pessoas. Amém? Você é uma chave? Espero que sim, tá bom? Se não é, vamos aprender aqui juntos para você se capacitar e realmente se deixar ser usado por Deus, beleza? Você conhece alguma cultura diferente ou alguma cultura estranha? Você por acaso já viu algum índio ou talvez algum japonês, não sei, que talvez, nossa, alguma atitude totalmente diferente, comida diferente, não sei se você já comeu comida japonesa, eu comi umas 2 vezes ou 3 vezes e vou falar, é muito diferente. Por que essa pergunta, Alejandro? Olha só, na cultura, o missionário transcultural vai conhecer um local com diferentes, muita coisa, ó, comportamento, tradição, conhecimento de um determinado grupo social, língua, ou seja, o idioma, comidas típicas, religiões, música local, arte, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos, gente. A cultura é um negócio que é tão forte, por exemplo, o nosso Brasil. Nosso Brasil é gigantesco. E até mesmo dentro do nosso país, a gente vê cultura totalmente diferente do norte para o sul, ou... cara, é algo inacreditável. Tipo, eu estou no Nordeste. E se eu subir um pouco mais, eu vou encontrar culturas que estão até na mesma região que eu, que é no Nordeste, diferente das minhas, comida diferente. Então, tudo isso é algo muito forte. E o missionário, ele tem que ter a mente bastante aberta com relação a isso,
porque ele está em um local onde ele não nasceu e ele vai ter que conhecer tudo, diferente de nós que já crescemos, conhecemos e vimos e aprendemos. Bom, então ser missionário não é fácil. Gente, presta atenção nisso daqui. Deus chega para Abraão e fala: sai-te da tua terra e da tua parentela, a terra do teu pai e da tua mãe, para uma terra que eu te mostrarei. Aí fica a pergunta: por acaso Deus chegou e falou para Abraão para onde que ele ia? Deus só chegou, pegou aqui o walkie-talkie, pegou Abraão, Abraão, aí, oi, estou escutando. Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, a terra do teu pai e da tua mãe, para uma terra que eu te mostrarei, e você será bendito, será abençoado, eu te abençoarei e vai dar tudo certo. Tá bom? Aí, ok, mas quem está falando e para que direção eu tenho que ir? Que direção eu tenho que ir? E Deus não respondeu nada. Nesse tipo de situação, gente, você já pararam para pensar, nesse caso, como é que eu vou para um lugar que eu não tenho noção nenhuma para onde que é? E lá não era a cidade e tudo mais, não, lá era o deserto mesmo. Como que eu vou para o deserto tendo a chance de ser morto? Porque, gente, o deserto mata, tá? Tanto no calor como no frio, como falta de alimento. Então, tudo isso são pontos em que nós temos que analisar muito forte. Então, tipo assim, Abraão saía do meio da família, onde ele conhecia, onde ele nasceu, cresceu. Poxa vida, meu pai, minha mãe. E imagina Abraão no caso, né? Chegando, eu vou ter que sair aqui sozinho. E o pai pergunta: para onde que você vai? Com certeza o pai e a mãe perguntaram. Ele falou: olha, não sei, mas eu sei que eu tenho que sair. Então, gente, vocês têm noção do tamanho da fé? Não existia um comunicado de Deus para alguém antes de Abraão que Abraão conhecesse. Então, tipo assim, Abraão poderia chegar: eu conheço o Senhor é o Deus de Israel, é o Deus que toma conta do nosso povo. Não, Deus realmente se apresentou para Abraão naquele momento e Abraão não conhecia Deus. Então foi uma fé tão grande, por isso que ele é o pai da fé. O cara realmente confiou em Deus 100%, saiu para um lugar e realmente foi e achou. E encontrou a Deus. Até Deus se personificou de forma encarnada, né, na Terra e conversou com Abraão. Foi um negócio sensacional. Então vamos lá. Abraão, a expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia, como a gente já comentou. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti sairão benditas todas as famílias da terra. Só que tudo isso é condicionado a uma obediência. Se por acaso Abraão chegasse e ficasse lá onde ele estava, não iria acontecer nada, tá? Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Ou seja, o mundo será abençoado, o mundo está sendo, o mundo é abençoado através de Abraão. Vamos falar mais disso lá para frente, tá? Então, gente, em relação a isso daqui, obediência, tem gente que fala que quem tem promessa não morre. Morre sim. Não é à toa que Moisés, ele tinha a promessa de que ele entraria na terra prometida. Ele entrou? Infelizmente não. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, através de Abraão, todos os povos são abençoados. É um negócio muito, às vezes, de início, pode estar difícil para você entender, mas a gente vai exemplificar ainda mais, tá bom? Lá para o finalzinho. Então, gente, o que é missões? Para você, o que é missões? E por acaso, Deus, ele é missionário? Como que Deus exerce a função de missionário, se por acaso ele é ou se ele não é? E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Então, vamos lá, para não perder tempo. Deus é o maior missionário que tem, gente. Olha só, missões é fazer com que todos ao seu redor se apaixonem por Jesus através das nossas atitudes. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês pegarem a noção. Faz de conta que eu fui sair na rua, coloquei aqui um perfumezinho, um Ferrari Black super cheiroso. Aliás, eu recomendo, que é muito bom. Então você vai, coloca o perfume e seu amigo chega: rapaz, gostei do perfume, viu? Nunca tinha sentido, não tenho nenhum nesse nível aí não. Aí ele chega: rapaz, Alejandro,
me indica aí, qual é o nome dele? Aí eu falo, cara, esse aqui é o Ferrari Black, que eu uso bastante, é meu preferido. Aí a pessoa, não, que legal, vou comprar. Beleza. No caso com Jesus, como que é? A gente sai e tem acesso ao trabalho, nossa vida escolar, vida profissional, enfim. A gente sai na rua também aleatoriamente e as pessoas tanto olham para nós como nós também olhamos para elas. Dessa forma, nós temos que espelhar Cristo. Cristo. E isso a gente manifesta de várias formas diferentes, tá bom? Para exemplificar melhor, tem os 9 frutos do Espírito, onde lá tem amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então lá você vai analisar todos os pontos e através daquelas atitudes nós manifestamos Cristo, porque o fruto do Espírito são os adjetivos inigualáveis do nosso amado Jesus. Então, é isso daí. O que é missões? É através das minhas ações as pessoas sentirem o cheiro de Jesus e falar, rapaz, eu quero esse Jesus que Alejandro tem, eu quero esse Jesus que a Maria tem. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso, que Ele próprio decidiu se relacionar com o ser humano carnal. Gente, Deus é amoroso demais. Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Então, o ponto principal que ele vai é o quê? É criar o ser humano. Um ser humano onde ele quer ter intimidade, quer ter relacionamento. Então, ele é o ser divino. Para que ele quer se relacionar com um ser que é pecador, mortal, carnal? Ele decide por amor a gente. Não quer dizer que, tipo, eu sou Deus, eu só vou me relacionar com quem está aqui no céu juntamente comigo. Abaixo de mim, zero. Morte, não estou nem aí, tchau. Não, muito pelo contrário. Nós que somos totalmente frágeis, Ele nos cuida de nós como realmente filhos, tá? Nós somos filhos de Deus. Então, repetindo, porque é muito bonito, olha só. Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que Ele próprio decidiu se relacionar com o ser humano carnal. Ok? Deus se relaciona com você não porque você merece, mas porque Ele próprio decidiu e te ama para isso. Então, que possamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque o nosso pecado, a gente se distancia dele, mesmo ele querendo continuar o nosso relacionamento. A sua decisão de pecado se afasta de Deus, tá? Não é à toa que a palavra fala, escuto a porta e bato. Por quê? Porque a porta está fechada. Se a porta está fechada, quer dizer que você, infelizmente, não deu acesso direto para ele, tá bom? Nessa passagem aqui, o que eu quero falar? Deus sempre teve a intenção de ter um relacionamento, como eu estou falando, uma porta aberta, um convite sempre aberto, e não uma porta fechada. Deus não é apenas um ser considerado como Senhor. Ele é apenas o meu Senhor. Não, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, é íntimo nosso. Deus é quem quer ter um relacionamento contínuo e diário com a gente. Ele quer conversar com a gente quer que a gente converse com Ele, quer que a gente fale das nossas dores, das nossas dificuldades. Esse é o objetivo de Deus. Olha, em João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Isso aqui é muito forte. Jesus ele veio para servir, lavou os pés dos discípulos, ele nos ama, ele perdoa 70 vezes 7, até, enfim, Mas, gente, isso aqui é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele é o nosso Pai. Se você por acaso se sente solitário, foque em amor de Jesus, porque você vai se sentir completo. E é esse buraco que tem dentro de você, é do tamanho de nosso Jesus, tá bom? Israel. No Antigo e no Novo Testamento, Deus sempre mostrou amar a humanidade inteira, tá bom? A humanidade inteira. Também vemos algo especial a uma nação que é a nação de Israel, beleza? Quando Israel era menino, olha só, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Então, isso é um relacionamento especial que Deus tem para com Israel, tá bom? Não quer dizer que Deus não os despreza. Tem gente que fica com ciúmes e tudo mais. Gente, nós somos demais privilegiados, beleza? Mas continuando. Apesar dos pecados repetidos de Israel, Deus sempre renovou as alianças, teve misericórdia e sempre foi bondoso, tá? Então ele sempre perdoou. Ele queria que o que acontecesse com Israel? Que a santidade de Israel fosse um exemplo vivo do poder e da graça de Deus.
e que atraísse o restante de todas as outras nações. Então, Israel, como o pessoal fala, é o relógio do mundo, é onde tudo acontece com Israel. Nós temos que estar bastante atentos para saber se Jesus está próximo ou não. E vou dizer, Deus está próximo, tá bom? Entretanto, Israel falhou nesse propósito. Israel falhou gigantescamente, tá? Por quê? Porque, olha só o que fala, João 1, 11 ao 13. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, Deus veio para Israel, e Israel não o recebeu. O que Israel fez? Crucificou Jesus. Mas todos quantos o receberam, ou seja, nós deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você somos filhos de Deus, apesar de não ser da nação de Israel. Quer dizer que nós somos a segunda opção? Não. Deus sempre teve o propósito de que toda a humanidade, tanto Israel como quem não é de Israel, que o povo também fala de gentil, ou seja, fosse realmente salvo por ele. Tudo bem? Gente, vamos ser sinceros aqui. Deus não iria querer em nenhum momento, de que toda a humanidade nascesse e que apenas um país só fosse salvo. Pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Tem a pessoa que pensa assim, está totalmente fora. Redenção. O que é redenção para você? O que é redenção? Poxa, redenção, o que quer dizer? Significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Pagamento de um preço por um redentor, ou seja, aquele que está escravo. Eu vou pagar para fulano ser livre. No Antigo Testamento, o que a redenção significava? Resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo ou de uma terra, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Mas, no Novo Testamento, o que acontece? Acontece o está consumado. Nesse caso, a remissão do pecador é validada no preço pago de Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então, Jesus pagou o preço, ele pagou o preço para que nós, que éramos escravos do pecado, fôssemos libertos através do Cordeiro que foi morto na cruz e reviveu, ressuscitou. No entanto, a experiência de redenção só estará completamente 100% na segunda vinda de Jesus Cristo. Aí sim não haverá mais pecado. Ou seja, Jesus morreu a primeira vez, beleza, não vai morrer de novo não, tá bom? Ele foi e veio a primeira vez, morreu na cruz, ressuscitou, amém. Somos libertos do pecado, nós apenas somos escravizados. Se a gente nos distanciar de Deus, aí nós damos liberdade para o diabo nos aprisionar, nos matar, roubar e destruir, fazer tudo o que ele quer, através da nossa liberdade, tá? Livre-arbítrio. Mas, quando Jesus vier a segunda vez, não vai existir mais tentação, não vai existir mais nada. Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que foi comprado. Nós não fomos comprados com dinheiro, com ouro, com prata, não. Isso comprava o quê? Pagava escravos, pagava terras, pagava qualquer coisa, pagava... sei lá, gente, o dinheiro realmente pagar. Não, você quer ser liberto? Toma aqui, eu vou pagar aqui para você que é escravo ser liberto. Mas o preço do pecado, não é tão que não tem quando Jesus chega e fala se os pecados estão perdoados. E no caso é naquela passagem em que os amigos descem a pessoa do telhado em que Jesus estava pregando. E primeiro ele fala, antes de falar que ele estava curado, ele fala que os pecados dele estão perdoados. Então por quê? Jesus sabe que o principal ponto para a pessoa em si não é nem o que ela quer, porque se ela fosse falar, não, eu quero apenas ser curado, beleza. Mas Jesus sabia o que ela necessitava, que o primeiro ponto era ser perdoada dos pecados e logo depois ser curada, que é em segundo plano, tudo bem? Então Jesus tem esse foco com a gente. Apenas o Cordeiro que nos ama tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. Beleza?
Em Apocalipse 21:4, que vai falar um pouquinho da segunda vinda de Cristo, onde aí sim o preço realmente vai estar. O preço já foi pago, só que nós vamos aproveitar. Agora eu consegui explicar melhor. O preço já foi pago, mas nós vamos conseguir aproveitar 100% da ressurreição de Jesus quando ele vier a segunda vez. Que é o quê? Ele enxugará dos seus filhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus, gente. Ai, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Naquele céu maravilhoso, só de poder abraçar o nosso Jesus. Nossa, vai ser maravilhoso. Não tem explicação. Ide. Ide, gente. O que isso quer dizer? Quer dizer realmente ir. E nós temos que ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. A ressurreição de Cristo é o cumprimento da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus, ele é descendente de Abraão. Jesus, o nosso Jesus, ele é descendente de Abraão. E através da morte e ressurreição de Jesus, aí sim toda a humanidade tem a liberdade de escolher, de realmente não ser mais escravo do pecado, porque Deus nos deu a oportunidade de nos arrependermos. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz, o pecado ele não era totalmente aniquilado, ele era encoberto, entendeu? Mas depois de Jesus, o pecado agora foi jogado no mar do esquecimento e realmente nós temos a opção de sermos arrependidos. Nós vamos nos arrepender e agora já era, entendeu? Acredito que eu tenha conseguido explicar para você, mas resumindo, antes de Jesus, o pecado não era totalmente esquecido, ele era encoberto. Após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pecar e eu me arrepender verdadeiramente, sem remorso, sem nada, aí sim, aquele pecado foi totalmente esquecido. Beleza? Entendeu? Pronto. Então é isso daí. O Senhor Deus, sempre desejou que os gentios fossem salvos. Sempre desejou isso. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério missionário, Deus transferiu aos filhos do Novo Testamento, que é quem? É a igreja de Deus. Que é quem? É você, sou eu, somos todos nós. Somos nós, e essas pessoas, os gentios que não são os israelitas. Então, Deus configurou, Deus passou a responsabilidade para nós, passou o papel para a gente. Olha só, nós herdamos uma incumbência divina, uma responsabilidade gigantesca, chamadas a participar com Deus na evangelização do mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Gente, olha só que coisa incrível. É uma responsabilidade tão grande, porque uma pessoa ela vai para o céu ou para o inferno através da minha atitude de ajudar ela ou não. Tem noção disso? E é para a eternidade, não é uma decisão simples, pô, céu, inferno, é simples. Não, é para a eternidade. Então, essa pessoa ela pode morrer amanhã. Tem um testemunho que eu escutei essa semana, que um policial, ele saiu, tinha visto um homossexual na rua e Deus falou no coração dele, evangeliza para ele. E ele achou que era coisa da cabeça, foi e Deus falou, evangeliza ele, evangeliza ele, evangeliza ele. Falou, e ele falou, não vou fazer isso não. Foi e saiu. Quando ele voltou e acabou passando pelo mesmo local, ele viu aquele cara que era homossexual, ele viu morto no chão. Cara, imagina aí. Esse policial ele saiu da viatura desesperado e falou: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não coloca sobre mim o peso desta alma. Não coloca sobre mim o peso desta alma. Gente, isso é algo desesperador. Porque Deus falou, e se Deus falou é porque aquela pessoa precisava escutar a palavra de Deus. Se precisava escutar é porque ela não estava 100% vinculada, conectada com Jesus e precisava disso para herdar a vida eterna. Então, poxa vida, eu não estou julgando, mas possivelmente, pela testemunho que foi dado, aquela pessoa foi para o inferno por conta de uma palavra que não foi dada na hora que deveria ser transmitida, entende?
Então, nós temos que ser luz, ou seja, direcionar o caminho que é quem? O nosso Salvador. Então, tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Tá? Exercício. O que você vai fazer? Pense aí em 4 pessoas, no mínimo 4, pode ser mais, que estão frias ou distantes espiritualmente. Convide-as agora para o culto à noite. Ou seja, cara, convide. Seja um missionário, faça o papel que Deus colocou para você. Pense naquele amigo, poxa vida, fulano faltou no culto tal dia, já tem uns 3 dias que eu não vejo ele, vou chamar ele. Então manda mensagem, ei, tudo bem, cara, nunca mais te vi na igreja. E assim, então exerça o seu papel, tá? Minuto EBD. Gente, eu quero saber, tipo, o que você mais gostaram? Coloca aqui nos comentários alguma... Ou gostei bastante disso daqui. E passa isso para os seus alunos. Fala, olha, você vai ficar de falar à noite o que você mais gostou na EBD. Fechou? E assim vai. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui, tá? Que eu vou estar totalmente disponível para poder ajudar. E além disso, vamos fazer uma oração agora para daqui a pouco encerrarmos. Vamos orar pelas almas escravizadas pelo pecado e também pelos missionários que infelizmente já se desviaram. Existe missionário que se desviou? Sim, existe. São poucos, mas existe sim. Deus amado, peço a Ti, Jesus. Existem várias almas que estão escravizadas, que estão distantes de Ti, que o diabo tomou posse, porque a pessoa deu liberdade. Sabemos que o Senhor tem um amor grande por essas almas e também pelos missionários que se distanciaram. Oh, Jesus! Pai, eu sei que o Senhor está de braços abertos para receber, assim como o pai do filho pródigo. Mas, Jesus, dê força para essas pessoas agora saírem de onde elas estão, terem posicionamento no coração delas de quererem mudar e deixar de ser escravas do pecado. Jesus, o Senhor veio para a libertação, libertação de corpo, alma e espírito, libertação de mente, libertação de coração, dos nossos pulsos. Jesus, nos livra de todo o mal. Livra estas pessoas. Para os missionários, Pai, que pregavam Tua palavra agora são escravizados, Jesus, por favor, acenda a chama outra vez. Faça-os amá-lo outra vez. Pai, por favor, e cuide de todas essas almas, Pai, que estão acorrentadas. E eu acredito que as correntes estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. A próxima lição, gente, vai ser a lição de número 3, cujo tema é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Beleza? E eu agradeço vocês demais. Foi muito bom passar essa aula com vocês, ok? Se vocês gostaram, podem compartilhar à vontade. Estamos aqui para aprender. Também tem nosso grupo no WhatsApp, onde a gente passa os slides, tá? Então, gente, um beijão para vocês e tchau, tchau.